Vocês se lembram que no último vídeo nós conversamos a respeito de um casal que estava casado, queria se divorciar e um dos dois queria muito anular o casamento, porque por conta do regime de bens. Ele não queria dividir todo o seu patrimônio com a esposa, no caso. E estava optando pela anulação do casamento. E vocês se lembram que eu comentei com vocês qual é a diferença e o que acontecia com a anulação de um ato civil correto. Mas eu vou aproveitar esse vídeo e contar para vocês alguma coisa muito interessante, que é aí onde mora o detalhe. E para nós juristas, as palavras e as questões do direito, elas são muito delicadas, elas são muito pontuais e, obviamente, nós, estudiosos, diariamente temos que estudar, é obrigação estudarmos, porque a lei ela vai se modificando, ela vai alterando conforme a sociedade também se altera. Então eu preciso contar para vocês qual é a grande diferença e aonde estava o erro daquele profissional que infelizmente não entendeu que na verdade ele não deveria ter usado o expediente da anulação. E eu vou contar para vocês por quê. Para que realmente houvesse, de fato, não só os motivos, eu não vou entrar nem no detalhe da motivação, mas se você pretenderia anular, por exemplo, um ato, no caso, como eu fiz a referência a um casamento, e eu vou repetir, o ato de anular, no caso o casamento, ele não faria com que todos os efeitos civis, patrimoniais, daquele casamento, desde que ele foi realizado até o momento do divórcio ou da anulação, os efeitos patrimoniais eles estão conservados, diferentemente da nulidade. Aí você vai me dizer, espera um pouquinho, mas anulação e nulidade não são a mesma coisa? Não se fala de anular? Então veja, em direito existe uma diferença muito grande, gritante talvez eu diria. Por quê? Uma coisa é anular um ato e outra coisa é a nulidade de um ato. E eu vou te contar o porquê. Quando você diz que um ato é nulo, significa que é como, para o direito, como se ele nunca tivesse existido. Então, se, por exemplo, o pedido fosse de nulidade do casamento, e obviamente você tem que justificar, e a justificativa tem que ser muito clara, ela tem que estar de acordo com a lei, e se o juiz entender que realmente é o fato de se declarar a nulidade do casamento, o que vai acontecer? A nulidade vai fazer a referência com que todo o tempo do casamento é como se nunca tivesse existido. O casamento nunca tivesse existido, inclusive no tempo, o que significa que não há efeitos civis em relação àquele ato. Por quê? Porque ele foi considerado nulo de pleno direito. Então, eu repito, anular um ato significa que você vai ter os efeitos desde que o ato deu início até o fim dele, e o tempo, seja curto, seja longo, este período contará como período de efeitos jurídicos e, portanto, será anulado a partir daquele momento em que foi pedida a anulação. Mas os efeitos jurídicos permanecem. A nulidade é exatamente, eu diria que é o oposto. Quando um direito é tido como nulo, é como se ele nunca tivesse existido. Portanto, nesse exemplo, este casamento, se fosse considerado nulo de pleno direito, nenhum efeito civil iria se dar, portanto, não haveria partilha de bens, não haveria uma série de questões que fazem parte de um casamento e o que rege um regime de bens. Então veja como às vezes uma sutileza, um detalhe que evidentemente aquele que é estudioso, aquele advogado que está acostumado com estas questões, ele deverá entender e fazer esta realmente a grande diferença quando ele
for fazer, evidentemente, o pedido que for melhor para o seu cliente.